Irmãos, para a gente começar a nossa meditação, gostaria de pedir para que os irmãos abram no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. A palavra do Senhor, ela diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Pai, quero te pedir perdão pelos meus pecados e ratificar o meu compromisso com o Senhor, ó Pai, declarando que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E nesta condição, ó Pai, em submissão à tua palavra, peço que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que o Senhor tem preparado para esta noite. Abra os corações e as mentes de cada um aqui presente para receber a tua palavra, a palavra que transforma e nos vivifica. Em nome de Jesus, amém. Queridos, existem notícias que causam impacto e alteram o curso da história. Por exemplo, a notícia dos eventos que desencadearam a guerra em Israel no mês de outubro alterou o curso de milhares de vidas para sempre naquela região. A guerra causou impacto na vida, eu diria, de milhões de pessoas. Mexeu com o sistema político de Israel, afetou a geopolítica do Oriente Médio. Essa é uma notícia que causou grande impacto no mundo. Mexeu com o sistema político, geográfico e, por que não assim dizer, até religioso. Mas, por mais que a gente possa entender que uma notícia como essa pode causar um impacto, um estrago tão grande na vida de tantas pessoas, a gente pouco consegue imaginar o que isso vai trazer para os próximos dias, meses ou anos. Da mesma forma, se a gente pensar e voltar lá em 2020, como começou a pandemia, a gente mal poderia imaginar as transformações que aconteceram na sociedade ao longo dos anos. A pandemia, por exemplo, mudou a forma como vivemos, como olhamos a vida e como enxergamos o futuro. Mas existem também notícias que alteram a nossa vida pessoal. Um exemplo é a chegada de um bebê. Quem é pai sabe que a chegada de um bebê muda toda a sua rotina, toda a sua estrutura dentro do lar. Quando chegam ao mundo, pouco sabemos como será a nossa vida, mas o que a gente sabe é que este fato vai alterar o curso da vida familiar. Vai requerer tempo de adaptação, mudança de rotina,
horários e até mesmo maneira de viver. Pensando nisso, eu me pergunto: será que podemos imaginar o impacto das notícias quando elas acontecem? Será que a gente tem noção dos desdobramentos que as notícias que chegam até nós ou que acontecem conosco podem gerar ao longo que os dias vão se passando? Bom, a minha avó, de vez em quando, ela faz umas perguntas um pouco interessantes, ou por que não intrigantes. Mas quando a minha filha mais velha nasceu, a Rebeca, em uma de suas visitas, ela fez para mim a seguinte pergunta: Daniel, me diga uma coisa, de verdade, você já imaginou que sua filha seria tão linda e sorridente assim? É lógico que um pai orgulhoso, feliz, né, vivendo ali, vamos dizer assim, um pouquinho do pedaço do céu, respondi, mas é claro que eu imaginei, a filha é minha. Mas essas perguntas costumam ser constantes quando fatos interessantes na vida da gente acontecem. Quantas vezes veio para imaginar, puxa, nunca pensei que eu fosse morar em Campinas, nunca pensei que eu fosse morar em tal bairro, nunca pensei que eu fosse trabalhar com tal coisa, eu nunca pensei que eu fosse desfrutar de uma alegria tão grande no Senhor. Notícias que nos transformam e que mudam a nossa história. E pensando nisso, eu acabei parando para pensar um pouco como seria se eu tivesse a oportunidade de me assentar à mesa e tomar um café com Maria hoje. Se hoje eu pudesse ter a oportunidade de conversar com a mãe de Jesus, talvez eu faria algumas perguntas similares nesse sentido. Por exemplo, Maria, você sabia que seu filho um dia iria andar sobre a água? Maria, você sabia que seu filho viria para salvar os nossos filhos e filhas? Maria, sabia que seu filho viria para te fazer nova? Você sabia que seu filho iria dar visão a um cego? Você sabia que seu filho iria acalmar uma tempestade com as suas próprias mãos? Você sabia que seu filho caminhou onde anjos pisaram? Você teria ideia que ao beijar o rosto do seu bebê, você estaria beijando o rosto de Deus? Você sabia que seu filho é o Senhor de toda a criação? Que seu filho irá um dia governar as nações? Que ele é o Cordeiro perfeito dos céus? Você saberia que a criança que você estava segurando em seus braços seria o grande eu sou? Estas perguntas me vieram à mente tão logo comecei a estudar esse texto. Aliás, essas perguntas estão em uma das mais belas canções, que se chama Mary Did You Know? Ou Maria, Tu Sabias? Você pode procurar nas plataformas de streaming, que você vai achar ela facilmente. Mas, se eu tivesse frente a frente com Maria hoje, após ela ter presenciado todos os passos de Jesus na terra, fazendo essas perguntas, o que será que ela responderia? Ora, Maria, na época do nascimento de Jesus, era apenas uma jovem, mas muito humilde e piedosa. Mesmo sendo uma mulher de fé, penso que ela responderia talvez com muito menos orgulho do que eu quando respondi sobre a minha filha. Imagino que Maria responderia algo da seguinte maneira: eu jamais poderia imaginar que tal notícia iria transformar a minha história dessa maneira, que viveria e presenciaria todos esses fatos da vida de Jesus e do tamanho do seu poder. Eu não tinha ideia que iria viver tudo isso que Deus planejou para mim, para o seu povo, e que muito menos viria de mim aquele que mudaria a história. Bom, essa resposta acho que não deveria ser surpresa para nenhum de nós. Eu tenho certeza que ela jamais poderia imaginar os planos que Deus tinha para a vida dela e para o povo de Deus naquele momento e na história. O fato é que muitos judeus da época
não esperavam que a vinda do Filho de Deus seria da maneira como aconteceu. E foi pensando nisso que nós podemos tirar a primeira lição desse texto, que a notícia da vinda de Jesus nos mostra que o caminho de Deus não é o caminho dos homens. A notícia da vinda de Jesus nos mostra que o caminho de Deus não é o caminho dos homens. Veja como começa o verso 26 de Lucas 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade interessante. Ela ficava na região da Galileia, que fica ao norte de Israel. A Galileia ficava numa região pobre, carente, humilde, perto de fronteiras com povos vizinhos, pagãos, e por isso aquela região sofria fortemente com a influência desses povos, e também isso influenciava a fé daquele povo naquela região. Maria era uma jovem judia que morava nesta cidade chamada Nazaré, considerado um vilarejo insignificante na época. Para você ter uma ideia, a cidade de Nazaré, ela nunca foi mencionada no Antigo Testamento. Portanto, era uma cidade desconhecida. A insignificância de Nazaré era tanta para o judeu de Jerusalém, que eles desprezavam aquela região e tudo o que surgia de lá. Veja, quando Jesus apareceu pregando na região da Galileia, Natanael faz uma pergunta curiosa a Felipe, que está registrada lá em João 1,46. Veja a pergunta de Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe só diz: vem e vê. Mas foi na Galileia que Deus escolheu aquela que seria a mãe de Jesus, na cidade de Nazaré, próximo a Cafarnaum. De um lugar improvável surge a notícia que transformaria a história: a chegada do Filho de Deus. Este é o caminho imprevisível de Deus, do qual os homens jamais podem imaginar. Jesus poderia ter nascido em Roma, capital do Império Romano, centro do poder político e militar da época. Jesus poderia ter nascido na própria Jerusalém, centro religioso de seu povo. Mas Deus, desde um princípio, age de tal maneira para abater a soberba e orgulho dos homens, para que o nome dele fosse exaltado. É do nada que ele tira tudo, é daquilo que é mais humilde que ele traz exaltação. Este é o caminho de Deus para agir na minha vida e na sua vida. Às vezes esperamos coisas tão grandiosas que mal podemos perceber o que Deus está fazendo em nossa vida nos pequenos detalhes. Em Nazaré, poderia ter sido apenas um simples bebê, vivendo numa região insignificante. Mas Deus faz coisas ordinárias virarem extraordinárias. É assim que Deus age, além do pensamento humano. Seus atos e preceitos vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele age soberanamente, para além da nossa capacidade, para vermos que a obra é dele e inteiramente dele. É por isso que Deus escolhe uma virgem. É através dessa simples mulher, jovem, virgem, mulher comum, transformada em uma mulher incomum. E o segundo ponto que nós precisamos retirar desse texto é o fato sobre quem é Maria. Maria é uma mulher comum, como eu e você, mas ela recebeu um chamado incomum. Maria era uma mulher comum da região da Galileia. Veja, o texto fala que ela era jovem e virgem. Maria era uma jovem mulher, deveria ter entre seus 16 e 17 anos. A palavra virgem aqui significa de fato que ela não tinha relações com nenhum homem anteriormente, mas também significa que ela era jovem. Na cultura judaica, as virgens eram moças jovens. Segunda coisa que o texto fala aqui é que ela estava prometida a José, da linhagem de Davi.
A palavra desposada descreve como era o casamento na época. Maria estava prometida a José, era como um pacto, um contrato de casamento. Quando o anjo aparece a Maria, ela estava comprometida com José, mas não casada com ele. Ora, apesar de Maria ter muita fé, não poderia imaginar que Deus a usaria de maneira tão extraordinária. Ao longo da história, podemos ver que assim como Maria, pessoa comum, Deus levantou jovens, homens e mulheres comuns para fazer a sua obra. Por que não, por exemplo, pensar em João Calvino, que antes dos 30 anos escreveu um dos maiores tratados teológicos da igreja? Deus levantou homens, mulheres comuns, e ainda hoje Ele continua chamando jovens, homens e mulheres comuns para fazer parte da sua missão. Muitas vezes, nós achamos que nós somos insignificantes para fazer a obra de Deus, que nós não somos irrelevantes demais para participar da sua missão. Irmãos, isso é uma cilada, isso é uma mentira. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir a missão que Ele nos deu, que Ele deu para a sua igreja. Deus chama para fazer parte de uma geração, para que o cumprimento da missão da igreja seja feita nos dias atuais. Para cada pessoa comum que se rende a Cristo, há um chamado em comum. Mas neste texto, fala que Maria era uma mulher especial. Provavelmente sem imaginar, ela estava nos planos eternos de Deus. Veja, por que era necessário que Maria fosse virgem? Para ficar claro que o filho que iria nascer seria filho de Deus e não de algum homem com quem ela teria relações. O foco deste versículo é na virgindade de Maria. Veja em Mateus 1,25, diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. José não teve relações com Maria, enquanto ela não deu luz a Jesus, pois assim ficaria claro que o filho não era de José, mas sim do Altíssimo, nascendo de maneira sobrenatural. O Evangelho de Mateus, no verso 18, diz também: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O verso 35 de Lucas diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A virgindade de Maria é a evidência que o bebê que havia de nascer foi gerado pelo Espírito Santo, ressaltando a natureza divina de Jesus, sem nenhuma participação humana. Deus, para cumprir a sua obra, planejada desde a eternidade, deixa claro que a salvação é inteiramente dele, do início ao fim. Com isso, ele demonstra a sua graça para com todos os homens, dando-nos o maior presente que poderíamos receber, que é Jesus Cristo. Isto está muito claro nas palavras do anjo a Maria. A notícia que mudou a história é um presente de Deus aos homens. E aqui nós temos a terceira aplicação. A notícia do nascimento de Jesus é um presente de Deus, graça de Deus aos homens. Veja o verso 28 de Lucas. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. A graça é um presente de Deus. A graça é a manifestação da grandeza de Deus. Na eternidade, sabendo Deus que a salvação não teria como vir de homens, sabendo que era impossível do homem de salvar-se a si mesmo, através de Maria, ele usa esta mulher para manifestar a sua graça. O anjo, ao dizer: alegra-te muito, favorecida, ele não estava afirmando que Maria era favorecida no sentido de ser cheia de graça, ou seja, de que a graça era de Maria. Favorecida aqui, se você for buscar no original,
este verbo está no passivo. Portanto, quando o anjo diz a Maria muito favorecida, quer dizer ser visitado em favor gratuito, ser objeto de uma visitação graciosa. O anjo ainda dá ênfase dizendo muito favorecida, deixando claro que Maria estava sendo agraciada. Graça aqui é favor de Deus. Da mesma forma que Maria foi agraciada por Deus, nós também fomos em Cristo. Lucas é muito cuidadoso ao relatar esses fatos, deixando claro que a graça é fruto do favor de Deus e não de Maria. Tanto que após a saudação do anjo Gabriel, Maria se assusta. O verso 29 diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Maria ficou perturbada, sem entender o que estava acontecendo, mas sendo ela muito piedosa e humilde, ela deveria provavelmente ter se questionado: como assim, eu favorecida? O que você quer dizer com isso? Aqui revela um aspecto importante desta mulher, que é a essência da humildade, que é o fato de você não reconhecer-se. Ela está perturbada, até com medo, tanto que o anjo novamente lhe dirige a palavra e diz lá no verso 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ao receber estas palavras, Maria estava sendo preparada para uma grande notícia. A notícia que iria mudar a sua vida e a história da humanidade. A primeira palavra que lhe é dita aqui é: Maria, não temas. Às vezes é importante que nós paremos um tempo para refletir o que Deus quer dizer quando Ele diz não temas. Ouvimos isso muito em mensagens, em sermões, em textos e ideias sobre esta expressão na Bíblia. Mas o fato é que quando Deus nos dirige a palavra desta maneira, Ele nos entrega também uma notícia, uma grande notícia, uma tarefa que muda a vida por completo. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, com Davi e tantos outros personagens da Bíblia. Maria, por ser uma mulher de fé, certamente saberia que aquela visitação mudaria sua vida para sempre. É a partir daquele momento que ela estava sendo inserida em uma missão que exigiria dela correr riscos. Portanto, quando Deus vem a nós e diz, não temas, prepare-se, vai vir coisas grandiosas, notícias que vão nos desestabilizar e que vai mudar a nossa vida por completo. É como se o anjo dissesse, Maria, você precisa estar preparada para o que há de vir. Entretanto, o anjo deixa muito claro que Maria não estava sendo inserida nesta missão sozinha. O relacionamento íntimo com Jesus requer sempre coragem. Coragem de renunciar o seu jeito, o seu modo, a sua maneira, para adequar-se às maneiras e aos modos de Jesus. Deixar Cristo fazer parte da sua história e nascer em seu coração significa permitir que Ele controle a sua vida por completo, inteiramente. A segunda palavra que é dita aqui é: porque achaste graça diante de Deus. Aqui Deus ratifica o seu favor gratuito a Maria, deixando claro que Deus estava manifestando a sua graça para com ela. Claramente ela passa a integrar uma seleta lista de personagens bíblicos que acharam graça diante de Deus. Veja como, por exemplo, podemos encontrar isso na pessoa de Noé, em Gênesis 6:8, quando diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus também diz a Moisés, em Êxodo 33:13, quando diz, achei graça aos teus olhos. A notícia que chegou a Maria era favorecida, porque Deus estava com ela. E o texto é muito cuidadoso ao deixar isso claro, ao entregar a notícia que mudaria a sua vida e a sua história. Deus não colocou Maria em uma missão sozinha, ela estava com Deus.
Deus estava a acompanhando, pois aquilo que estava por vir não era de nenhum modo um mérito humano, mas sim intervenção de Deus na história. E a quarta aplicação que temos é que a notícia do nascimento de Jesus é a notícia que muda a história da humanidade, que muda a nossa história. Veja os versos 31 e 33. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esta notícia que mudou a história, ela traz para nós 4 significados. O primeiro significado é que esta notícia era um anúncio divino. Deixa-me aqui ter um pouquinho de zelo teológico e bíblico com esse texto, porque por mais que pareça ser algo simples, o verso 31, ele traz uma grande mensagem, com uma grande profundidade daquilo que estava por vir, e isso requer de nós um pouquinho de fé. Então logo lemos as palavras do anjo, dizendo a Maria, que ela conceberia um filho. Temos no texto de Mateus 1,18, relatando a Maria, que diz, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso nos traz uma mensagem clara. Maria engravidou por um milagre divino e não por meios humanos. Ou seja, Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, para deixar claro, sem que haja nenhum desvio na interpretação deste texto. Eu quero levar para vocês aquilo que diz a confissão de Heidelberg sobre este texto. Lá nesta confissão tem a seguinte pergunta: o que podemos entender quando diz que Deus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? A resposta que está lá é o seguinte: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, da carne e do sangue de Maria, por obra do Espírito Santo, assim ele é, de fato, descendente de Davi, igual aos seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Cristo é eterno. Cristo sempre existiu na eternidade, mas a partir deste momento ele surge em forma humana, sendo a encarnação do Verbo. Mateus não é o único a ensinar isso. João, o apóstolo, diz que Jesus é o Verbo. Isto está claro lá em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus nunca foi criado. Ele existia com o Pai desde o princípio, por quem tudo foi feito. O Verbo era Deus. Com isto, pela fé, podemos crer e atestar que o Filho que nasceria da Virgem Maria era o Cristo. Maria também recebe o anúncio de que o Filho a quem daria a luz se chamaria Jesus. O nome de Jesus indica quem estaria para chegar, cumprido o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Veja Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso também está lá em Mateus, nos versos 21 a 23. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Jesus não era apenas um mestre, não era um ser angelical, mas Deus em pessoa. A afirmação de que Jesus também é Deus nos dá a maior esperança possível. A afirmação de que Jesus também é Deus nos enche de esperança, porque a notícia do Natal significa para você e para mim que há esperança em meio ao caos. O pastor e teólogo Tim Keller, que faleceu nesse ano, ele observa neste texto que Emanuel significa que o ideal se tornou real, o absoluto se tornou particular,
e o invisível se tornou visível. A encarnação é o evento histórico a dividir o universo, muda os rumos da história, transforma a vida, destruir paradigmas. Com isso entendemos que este anúncio que era divino, era também um anúncio grande. E aqui está o segundo significado. A notícia era um anúncio grande. O verso 32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Isso indica que, além de ser uma notícia divina, era uma notícia grande, pois o bebê que haveria de nascer seria chamado de Filho do Altíssimo. Este termo Altíssimo, para se referir a Deus, nos leva a compreender que a notícia era grandiosa, poderosa, sobrenatural, mostrando claramente que Deus está tão acima de nós que nós não conseguimos compreendê-lo totalmente. Mas ao longo da história, em todo o Velho Testamento, Deus fez uma aliança, uma promessa com seu povo, e anunciava através dos profetas a chegada daquele que iria alterar o curso da história. Portanto, o terceiro significado dessa notícia era que este anúncio era fruto de uma promessa. O verso 32 termina dizendo: Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esse trecho refere-se à aliança feita por Deus com Davi, na qual Deus prometeu que o Messias descenderia de sua linhagem. Segundo Samuel 7,16, o próprio Deus diz: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. O salmista também diz isso lá em Salmos 2, no verso 6 e 7, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Pelo fato de José ser da linhagem de Davi e Jesus ser legalmente o seu filho, este se qualifica como descendente da casa real de Davi. Ao anunciar a chegada de Jesus a Maria e José, Deus cumpre a sua promessa e a aliança feita com Abraão e a sua descendência, e também com Davi e sua linhagem, confirmando aquilo que os profetas anunciaram. Para que isso ficasse claro para todos, o anjo refere-se a José como filho de Davi, algo registrado cuidadosamente pelo autor dos evangelhos, para que ficasse claro que Deus estava cumprindo cabalmente a sua promessa com os seus antepassados. Porém, a chegada de Jesus representa também um reino eterno, que significa que o quarto significado desse anúncio é a notícia de um reino eterno. Lucas 1,33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anúncio era eterno, era a chegada do rei, daquele que governará para todo sempre, eternamente. Aqui também está uma separação entre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens não é o reino de Deus, e Deus deixou isso claro ao firmar aliança com o seu povo. Deus deixou isso claro ao dizer para Davi: teu trono será estabelecido para sempre. O reino dos homens tem começo, meio e fim. Reis se estabelecem, reis caem, nações se formam e desaparecem, presidentes sobem ao poder, presidentes caem do poder e são esquecidos, governos surgem e desaparecem, mas o reino dos céus, do qual está sob o comando eterno de Deus, é para sempre e não tem fim. Veja o que o profeta Isaías diz lá no capítulo 9, nos versos 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essas palavras de Isaías foram proferidas 700 anos antes da visitação do anjo a Maria. Antes do anjo aparecer para Maria, havia um gap de 400 anos, onde nenhum profeta se levantou para anunciar profecias. 700 anos antes, o profeta Isaías profetizou a esse respeito. E Deus, com zelo, garantiu soberanamente que esta profecia se cumprisse. Esta é a grande notícia, a chegada de um rei que em forma humana veio para salvar de todo o pecado, conforme anunciado a José, estabelecendo o seu reino na terra, um reino que será eterno e não terá fim. Deus cumpre as suas promessas e Ele vai cumpri-las até o fim. Agora, Maria, ao ouvir tudo isso, qual foi a reação dela? Ao ouvir que as promessas do Senhor estavam se cumprindo e que ela seria um importante instrumento para aquele momento. É neste momento que nós temos uma quinta aplicação desta mensagem, que a notícia da vinda do nascimento de Jesus é a notícia que nos traz fé. No verso 34, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Se você pensar friamente no texto, é uma pergunta pertinente. Como vai ser isso? Afinal, ela não havia se casado e nem tido relações. Agora, há uma grande diferença entre a pergunta que ela faz e a pergunta que Zacarias faz, poucos versos antes em Lucas, a partir do verso 8. A pergunta de Zacarias é de alguém cético, incrédulo com a notícia. Já Maria, pela fé, compreendeu que estava recebendo a notícia do cumprimento daquilo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, admirada, ela faz uma pergunta que une razão e fé. Reagir com fé é uma experiência que envolve a pessoa como um todo, inclusive o intelecto. Ela parou, recebeu a notícia, questionou, usou a razão, fez perguntas, exatamente como se a intencionalidade do seu coração for ser fortificada na fé. É com esta fé e admirada que ela crê nas palavras do anjo, tanto que poucos versos depois ela entoa um cântico de louvor. Maria fica extasiada, admirada. A chegada do Salvador é a notícia que nos traz fé. Constantemente, pela palavra, somos alimentados e fortalecidos pela fé. Os profetas anunciavam Cristo, para que o povo pudesse se arrepender e crer na chegada do Messias, alimentando sua fé. Todos que depositam a fé em Cristo, recebem, pelo Espírito Santo, Cristo em vós, a esperança da glória, como diz Colossenses 1:27. Deveríamos nos sentir igualmente chocados, por Deus se dispor a nos dar, com toda a nossa pequenez, defeitos, a nossa insignificância, Ele nos deu um presente tão poderoso. Sendo assim, nenhum cristão jamais deveria deixar de sentir espanto pelo fato de eu, dentre tanta gente, fui amado, alcançado e abraçado pela graça de Jesus. Hoje, nós podemos ter essa fé alimentada no Cristo que veio ao mundo e entrou na história para trazer a salvação. Maria não duvida do anjo, mas apenas deseja saber como isso acontecerá. E então o anjo passa a lhe explicar, pois esta notícia, a notícia do nascimento de Jesus, é uma notícia que traz o milagre sobre a humanidade. Verso 35
Diz o anjo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Após a demonstração de fé de Maria, o anjo explica como se daria. O verso 35 nos mostra que Jesus, Filho de Deus, quando chegou o tempo do cumprimento da promessa, toma sobre si a natureza humana, porém sem pecado, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, sem conversão, composição ou qualquer confusão. Aqui o anjo anuncia um milagre, onde essa pessoa que estava por vir era o Deus verdadeiro, mas também o homem verdadeiro, o Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Tim Keller também faz uma observação muito clara sobre isso. Ele diz que Jesus Cristo é Deus conosco, porque a vida humana que crescia no ventre de Maria era um milagre realizado pelo próprio Deus. A criança era literalmente Deus. Cristo não surge neste momento, Ele existe desde a eternidade, mas neste momento Ele toma a forma humana. E então no verso 36, o texto traz um comparativo com Isabel, indicando que ali Deus estava operando um milagre em uma mulher já de idade avançada e estéril. E o conhecimento sobre Isabel confere a Maria uma segurança mais profunda de sua fé. A fé sempre dá um passo além, envolvendo mente, vontade e emoções. E então no verso 37, o texto lembra a pergunta de Deus feita a Abraão ao anunciar que Sara daria luz a um filho, mesmo sendo estéril. Esta é a afirmação de que Deus cumpre as suas promessas, de que aquele que sustentou todo o seu povo no Antigo Testamento, operando milagres, sinais e maravilhas, sempre teve o controle da história. Deus é soberano, e aquilo que parece impossível aos olhos humanos, é possível aos olhos do Senhor. O mesmo Deus que sustenta aquele povo no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que sustenta os seus filhos hoje, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Agora, essa notícia em Maria provoca uma reação, e essa notícia em nós também deve ter uma reação. Essa é a notícia que transforma o mundo, essa é a notícia que transforma a história. E aqui está a última aplicação desse texto, de que a notícia precisa causar em nós uma reação. No verso 38, Maria diz para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A resposta de Maria é direta e objetiva, expressa sua submissão à vontade do Senhor. Maria se coloca na condição de serva, demonstrando grande humildade e determinação. A resposta de Maria é de alguém que está pronta para servir a Deus com obediência, mesmo sem saber aonde essa notícia iria levá-la. Isso nos leva a refletir que tornar-se um cristão não é como entrar em um programa de coaching que o ajudará a despertar o seu potencial e florescer as suas habilidades, nem tampouco para que você possa viver melhor e obter resultados prósperos em sua vida financeira. O cristianismo não é uma oferta comercial, não é uma oferta de fim de ano, de liquidação, que você adquiriu para satisfazer-se a si mesmo. A fé cristã
não é uma negociação, ela é uma entrega total. Maria era uma jovem, irrelevante para o seu tempo, mas que se rende a Deus, mesmo sabendo que isso a levaria a uma situação ainda mais difícil. Ela iria enfrentar a agonia de ver o seu filho torturado e morrer numa cruz. Mas ao se humilhar como a serva do Senhor, Maria também se torna uma figura notável na história do cristianismo. Mesmo diante das dificuldades, a resposta do anjo destaca aqui: para Deus nada é impossível. A história de Maria prova a validade desse princípio, mostrando que ao se entregar a Deus, mesmo em circunstâncias tão desafiadoras e talvez tão incompreensíveis para ela naquele momento, Ele pode realizar grandes feitos. O chamado final de Deus é para que todos se entreguem a este Deus, confiando em sua capacidade de agir em cada um de nós e através de cada um de nós. Diante dessa notícia da chegada do Salvador, Maria prontamente se enche de fé, entende que milagrosamente ela seria um instrumento nas mãos do Senhor, para que Jesus viesse ao mundo e mudasse a história de todos nós. Agora, com tudo isso, qual é a resposta que você dá ao Senhor? Essa é uma história, relatos que aconteceram há pouco mais de 2000 anos atrás. Uma história que impactou a história. Uma história que nos mostra que o Evangelho tem os seus caminhos determinados por Deus, que vai além da compreensão humana. Maria, muito provavelmente, não tinha ideia desses caminhos traçados por Deus, para que o plano da salvação fosse concluído. Entretanto, a notícia que mudou o mundo são as boas novas do Evangelho, que faz nova todas as coisas, que nos liberta do pecado e da morte, que cura e sara nossas feridas, que restaura relacionamentos, que traz perdão e principalmente vida eterna. A notícia da chegada de Jesus era que Ele se esvaziou de si, deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, o Verbo se fez carne, o próprio Deus encarnado, viveu entre nós e em nosso lugar tomou sobre si os pecados da humanidade e foi à cruz para morrer em nosso lugar. Só existe manjedoura porque lá na frente existiu uma cruz para nos dar a redenção. Só Jesus pode trazer para a sua vida todo o consolo, toda a esperança, toda a alegre humildade, a segurança da sua salvação e todas as bênçãos celestiais. Agora, tudo isso precisa gerar em nós alguma reflexão. E nós estamos aí no período do advento do Natal, estamos exatamente a 15 dias do Natal. E quais reflexões nós podemos fazer neste tempo? Primeira delas, você crê que Cristo veio a este mundo para a nossa salvação? Você crê que Cristo veio a este mundo para morrer em seu lugar e salvar você dos seus pecados, da morte e da perdição, para te dar a vida eterna? A mensagem do Evangelho, ela ainda te emociona? Quando você lê a Bíblia e tem um encontro com o Evangelho, esta mensagem, ela ainda causa impacto no seu coração, ao tal ponto de te colocar de joelhos? Assim como Deus operou milagres em toda a história, você crê que Ele ainda pode operar milagres hoje, na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e aonde você estiver? Você crê que Deus pode operar milagres para transformar corações
daqueles queridos que você tem orado todos os dias? Uma última pergunta. Você acredita que Deus pode mudar a sua história? O Natal é uma notícia que muda a história. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como é o seu compromisso com Jesus, eu não sei como é a sua vida de devoção a Deus. O que eu sei é que há um Deus que amou o mundo de tal maneira para enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não teve a oportunidade ainda, entregue o seu coração para este Jesus, que demonstrou tamanho amor por mim e por você. Vamos orar. Pai, o que dizer diante de notícias tão maravilhosas? O que dizer diante do fato de que Cristo veio a este mundo, habitou entre nós, assumiu a forma humana e foi até a cruz em nosso lugar, salvando-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa miserável natureza. A palavra do Evangelho, Senhor, deve nos colocar de joelhos, porque a única resposta que podemos dar é: aqui está, Senhor, aqui está a nossa vida, nós nos entregamos nas Tuas mãos, aqui estão os servos e as servas do Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, se alguém aqui que esteja sentado neste banco, que esteja assistindo, ouvindo essa mensagem, cujo Cristo não nasceu em seu coração, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra esse coração, vá habitar neste coração, para que Cristo possa florescer nesta vida e que ela possa ter um encontro real e verdadeiro contigo. Pai, quero te pedir que o Senhor também abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe o pastor Darcy, o pastor Bob, o seu conselho, que o Senhor possa continuar frutificando o trabalho das mãos desses homens e servos de Deus, que eles possam ver aqui, ó Pai, grandes coisas que o Senhor ainda há de fazer. Derrama, Pai, sabedoria, instrução, força sobre a liderança desta igreja, sobre os membros dessa igreja, e que a cada dia eles possam desfrutar da beleza da Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus.